Câmara 1080, bairro de Nazaré, a partir das 9h30. Ela que dirige ali o centro de oração, na consagração. E a nossa pastora, conjuntamente com a nossa, ajudando a nossa pastora presidente Suzana Moreira. Vem aí a poderosa palavra de Deus. Eu vou botar uma introdução depois. Aleluia! Olá, boa tarde! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Como eu não sou religiosa, eu dou boa tarde para você. Com a paz de Cristo, a paz de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com todos vocês. Boa segundona, um dia muito especial hoje. Por que, Anne? Porque hoje é o primeiro dia que a poderosa palavra de Deus volta às suas atividades, é claro, aqui em 2020, ao vivo, através do seu canal na live. Para aqueles que querem participar, entra lá, porque dá tempo de assistir ao vivo aqui os bastidores. Anne, A-N-N-E, Soliver, ou a poderosa palavra de Deus. Curte, compartilha, chama mais um, porque o negócio hoje vai pegar fogo. Então, fogo de Deus, é fogo santo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Como foi o seu final de ano? Como é que você passou? Achou que eu tivesse esquecido de você, do seu presente de final de ano, é? Esqueci não. Olha aqui a Bíblia. Ei, a sua Bíblia ainda está guardada, só que eu preciso das suas postagens. Eu preciso que você me envie mensagem no meu privado. Anne, eu não tenho Bíblia de estudo e eu quero participar do sorteio que vai ter que ocorrer na semana que vem. Então, se você quiser participar, envia para mim aí no privado, Anne Soliver. Eu também, juntamente com essa Bíblia, vou te dar um marca-texto e post-it que eu já te mostrei aqui numa dessas lives. Uma outra forma de participar é também ligando aqui pra gente. Você pode falar com a Josileide, deixar o seu nome e o seu telefone. Se você, é claro, for do Rio Grande do Norte, tá? Porque fora daqui de Natal não tem como fazer isso por você. 3218 8700, 3218 8700, e eu quero contar com você para este sorteio. Então, o pré-requisito anterior era que você estivesse afastado dos caminhos do Senhor, mas eu quero ampliar para pessoas que realmente não têm de fato uma Bíblia, tá bom? Porque existe realmente pessoas que não têm condições de comprar uma Bíblia e Bíblia de estudo. Então, se você é uma dessas pessoas, você pode ser um ganhador de uma Bíblia. Essa Bíblia é totalmente neutra, numa cor neutra, azul marinho. Então, tanto dá para um homem como dá para a mulher. E eu estou aqui agradecida a Deus por estar aqui inteirinha, inteiríssima, por ter ido lá na minha cidade de nascimento, minha cidade natal, minha família, por ter ali estado junto a eles nesse final de ano maravilhoso, ter me banqueteado ali, porque você sabe, visitou pai, visitou mãe, visitou tio, visitou tia, visitou primo, saiu de lá e não comeu. O povo recifense considera isso uma ofensa, então por isso que eu comi na casa de todo mundo. Pronto. Muitíssimo obrigada, família, amo vocês. Quem estiver me assistindo na live, Branca, tio Júnior, a minha mãe Eliana, o meu pai Marcos, Cândida, a sua esposa, que chamo carinhosamente de Dinha, Candinha, Mateus, Mateus de Mariana, e todos vocês são especiais. A gente briga, mas a gente se ama. Não é verdade? Vocês, família, sem vocês eu não estaria aqui. Vou passar para ele agora à tarde. E eu agradeço especialmente a minha amiga Elaine Cristina, ao meu amigo André,
a sua filha Maria Clara, pela recepção que nos acolheu ali de uma forma tremenda ali em Recife. Certo. Eu fui recebida, gente, eu não sei se você gosta, mas eu fui recebida com a panela de caranguejo. Agora isso 10 horas da noite. Uma panela de caranguejo com pirão. Quem rejeita? Recifense não rejeita. E aí, para rechear o final de semana em Recife, essa foi a contação da história aqui, a Joslene. Fui para a praia de Boa Viagem, só o recifense entende o que é isso. Tomar aquele maravilhoso caldinho de feijão. A Joslene, você precisa ir comigo nesse lugar. Mas você não me convidou, amiga. Agora que estou recebendo o convite, estou Vamos. totalmente aberta a Vamos. esse caldinho maravilhoso. Tudo que há. Tudo que há. Eu já Com ouvi falar. torresmo. A minha irmã, eu tenho uma irmã por parte de pai, ela mora no Rio de Janeiro e ela passou, acho que foi uns 4 anos morando em Recife. Ixi, ela posta lá, amo Recife, deve ser muito bom. É muito bom, muito bom. Com ovo de codorna dentro, com charque, com torresmo, aquela coisa bagunçada, coisa de recifense mesmo, mas foi uma delícia. E estar com vocês não tem preço. E a Elaine está me esperando de novo. Dessa vez vou levando mais gente, porque a gente vai comer camarão, a gente vai comer caranguejo, a gente vai comer caldinho e a gente vai falar das boas novas do Rei Jesus. Aleluia! Oh, glória! Combinação perfeita! Afinal de contas, não é só café com a palavra que dá certo, né? Caldinho também vai, a praia de Boa Viagem, tudo mais. Então, meu povo, obrigada, família, vocês são demais. Pena que não vi minha vovó, porque ela estava viajando com minha tia, mas tá valendo. Eu te pego, voinha, eu te pego, voinha. Ainda vou aí de novo. E eu quero convidar você hoje a meditar nesta palavra. Deus é a tua solução. Este é o tema de hoje. Ou a tua solução não está em Deus, é Deus. E aí você vai entender dentro dessa ministração bíblica porque o Espírito Santo traz ao meu coração esse tema. Eu sei que você deve ter entrado o ano com algumas pendências. Eu sei que você pode até estar um pouquinho frustrado porque afinal de contas tudo não é mágico, a virada do ano, aquele negócio, ai, Branca de Neve e Sete Anões, não existe. Aquele espírito, né, de que tudo vai dar certo assim que o ano vira e damos tantos pulos nas ondas e fazemos não sei o quê. Ei, não funciona assim. Ritual muitas vezes a gente se apoia em coisas que não se fundamentam na fé verdadeira, mas Deus hoje vai te instruir por meio dessa poderosa palavra. Então, guarda nas tábuas do teu coração para ler lá na tua Bíblia quando chegar em casa, Jeremias capítulo 2, verso 13 e 14. Vou repetir, Jeremias capítulo 2, verso 13 e 14. Exatamente, você que está no trânsito, você aí que está no seu trabalho, minha amiga dona de casa, que você já deve ter cozinhado aquele feijãozinho, agora já está na hora do café, daqui a pouco é o chá da tarde, e muito obrigada, se quiser bater aqui na rádio, tamo junto. Vamos lá? Jeremias 2, 13 e 14. E diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, poços rachados que não conseguem reter a água. Porventura Israel, meu povo, nasceu para ser escravo ou simplesmente servo nascido na casa de seu senhorio? Ora, então por que se tornou uma frágil presa? No verso 15 ele vai dizer: de leões que rugem e urram contra ele. Palavras do Senhor. Eu queria falar um pouco acerca desse contexto para a gente entrar na ministração. Eu estava aqui anotando aqui, bem bonitinho aqui, que só eu entendo com lápis.
sobre esse contexto. Bom, Jeremias, ele vive num período aproximado de 600 a 626 antes de Cristo, e ele profetizou por 40 anos. Ele é chamado por Deus para ser profeta, para ser sacerdote de Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe, usado ainda na sua juventude. Nesse tempo em que ele prega a palavra, em que ele profetiza a palavra de Deus, Judá estava se afastando de Deus, confiando que o templo que estava lá era uma garantia de salvação, confiando no templo. Achei interessante que a nossa amiga, a Josleide, ela falou do templo, da destruição do templo. E o povo estava se desviando de Deus. E o culto, claro, ele já havia sido corrompido. Por isso que aí na sua versão bíblica você pode ler como epígrafe. Epígrafe é o título que está em negrito acima de cada capítulo. Você pode ler aí a apostasia de Israel ou a idolatria de Israel. Ou a idolatria de Judá. Depende da versão que você esteja utilizando. A minha é uma King James. Então, Judá se afastou de Deus. E o culto havia se corrompido, e Judá não mais lembrava dos dias dos antepassados em que o povo, o seu povo, estava ali obedecendo a Deus, andando na dependência de Deus. Então, esta palavra é um protesto contra a nação de Israel. E aqui Deus vai falar de dois males. Deus vai falar de dois males, porém, desses dois males eu quero fazer um resumão para você entender. No capítulo 2 ainda, do 1 ao verso 3, o próprio Deus vai falar que Israel, ele vai fazer aqui uma simbologia de que Israel é a sua noiva. Só que esta noiva, ela o traiu, ela trai o seu noivo. E aqui considerado, é claro, o noivo enquanto a figura, a pessoa de Deus. E a noiva, todo Israel, o povo de Deus. No verso 4 ao verso 9, então, vem essa denúncia dessa infidelidade, quando Deus diz assim: assim diz o Senhor no verso 5: o que encontraram os vossos pais injustos em mim, em minhas atitudes, para que se afastem da minha pessoa e partam em busca do nada, do vazio, tornando eles mesmos nulos e sem sentido. Ou seja, o povo estava levando uma vida sem sentido. Isso por causa da idolatria. Do verso 10 ao verso 19, ainda há uma outra passagem que Deus vai falar acerca do abandono do Senhor, que é essa passagem que a gente está aqui falando sobre ela, que está dentro desse parâmetro aqui até o verso 19. Do 20 ao 30, ele vai falar especificamente sobre a idolatria. E do 31 ao 37, ele vai falar como Judá se esqueceu de Deus. Então vejam, aqui Deus vai falar dois crimes, ou dois males, duas coisas ruins que o povo de Deus havia cometido, havia feito contra ele. E aí Deus vai denunciar. Que coisas foram essas? Primeiro, abandonaram a Deus ou abandonaram a mim, dependendo da versão que você se encontre. Mas ambas vão estar aí colocando como esta pessoa, a pessoa de Deus, a própria fonte de água. Está aí na sua Bíblia. Quando ele diz a mim, a própria fonte de água viva. E um segundo crime, um segundo mal que o povo havia cometido é viver por conta própria. Por quê? Porque eles cavaram cisternas
que aqui ele vai intitular como poços rachados que não conseguem reter a água, ou coisas que substituem Deus. Isso falando acerca da apostasia. Trocaram Deus por seus amantes. Trocaram Deus por outras coisas que não preenchiam o coração do povo. Por isso que ele vai dizer, torna uma vida vazia, uma vida sem sentido, uma vida que não tem prazer real. É somente aparência de prazer. E aí eu trago essa mensagem para nós meditarmos no primeiro programa da Poderosa Palavra de Deus de 2020. O que fazer para ter a solução para muitos dos seus problemas até o ano que você vivenciou em 2019? Talvez você tenha sido reflexo de muito acúmulo de coisas ao longo desses anos, e algumas coisas foram consequências de decisões erradas que você tomou, é claro. Outras pessoas apenas passaram por sofrimentos e lutas e adversidades, não sabiam, de fato, a quem recorrer e não procuraram a fonte de água viva, o nosso Deus. Mas alguns foram supridos durante a luta, durante a tribulação, durante o dia mau, porque recorreram à presença de Deus, porque recorreram à pessoa de Deus, porque buscaram a sua palavra, buscaram o Espírito Santo. Aqui, nós sabemos que água representa a vida. E você sabe que onde há vida, há garantia de existência. É claro que Jesus, quando ele fala com aquela mulher samaritana e quando ela tem um poço ali cavado pelos seus pais, pelos seus antepassados, e ela vai falando, por acaso és o Senhor, Jesus, o Senhor é maior do que Jacó, o Senhor é maior do que os nossos pais, o Senhor é maior do que os nossos antepassados, que nos deram esses poços. E Jesus fala para aquela mulher, se você soubesse com quem você está falando e aquele que te pede água, você pediria a ele e ele te daria a água da vida. Ele está falando de algo que não é retido em um ambiente, em uma caixinha, em uma cisterna. E vamos aqui na linguagem popular, nordestina, recifense, colocar aqui uma caixa d'água. Ele não está falando de cisternas, de caixa d'água. Jesus estava falando de algo que era inesgotável. E, portanto, não podia ser comparado ao pocinho de Jacó. Mas a palavra vai falar que essa cisterna era como um poço rachado que não consegue reter água. Era um reservatório, mas era um reservatório que não consegue reter água. E aquilo que ela retinha já não vinha dela mesma. Vinha de algum lugar, não é? Das chuvas, vinham de outras fontes, que não da própria caixa d'água. É aquilo que tenta satisfazer o homem, é aquilo que tenta substituir algo que é insubstituível, a presença de Deus. Coisas que a caixa d'água causa, coisas que viver por conta própria causa, coisa que ter uma cisterna em causa. Talvez você já tenha sido alertado no período de chuva que a caixa d'água, que o reservatório, ele precisa ser tampado, ele precisa estar armazenado a água de uma forma apropriada, porque corre risco de dar mosquito. E aí, esses mosquitinhos que nascem muitas e muitas vezes, eles são tão prejudiciais à saúde que eles chegam até a matar. Então, Deus está falando de um erro que muitas vezes leva as pessoas a outros
e agora no plural, erros ainda maiores. Então, o erro inicial, ou o mal inicial, ou o crime inicial de uma pessoa é abandonar a Deus na sua caminhada. O que adianta? Como diz Eclesiastes, desfrutou Salomão de tantas coisas e percebeu que tudo era vaidade. Eclesiastes é uma vida debaixo do sol, não é uma vida acima dos céus. É uma vida de um homem que percebeu o que viveu e o que ele construiu e que, no final das contas, foi uma vida vazia. Mas que muitas das suas lições, muitos dos seus ensinos mostram a insuficiência humana e a necessidade de Deus. Pois, como está escrito lá mesmo em Eclesiastes, que o homem, ele nasceu, ele tem um senso da adoração. Ele tem um desejo pela eternidade. Todo ser humano. Então, cometemos o maior mal das nossas vidas quando nós começamos um ano ou quando nós terminamos o ano sem priorizar a coisa certa e melhor, não posso chamá-lo de coisa, mas a pessoa certa. Substituímos o adorador, aquele que tem que ser adorado, aquele que tem que ser exaltado na nossa vida por coisas que são efêmeras e passageiras. Buscamos coisas efêmeras e passageiras e nunca nos satisfazemos, porque afinal de contas, quem tem o que tem, daqui a pouco quer ter o que não tem e quer ter outra coisa, porque nunca vai estar satisfeito, porque afinal de contas, no mundo presente e atual, nós temos sido estimulados, principalmente pelas mídias, de forma geral, usando muitos mecanismos ao ter, ao possuir, ao conquiste, ao faça, o que mostra que a vida de fato é vazia. Quando verdadeiramente a prosperidade bíblica revela que a fonte de todas as coisas é Deus e que crente, ou seja, aquele que verdadeiramente acredita neste Deus, mas não somente crê, porém o obedece e é fiel a ele, deste Deus terá as ricas bênçãos, do qual ele não precisará, preste atenção, correr atrás delas. Interessante que para aquele que busca amar a Deus, Deus o ama. E não somente o ama, mas um reflexo dessa intimidade, desta comunhão e deste prazer na presença de Deus é que ele te satisfaça. E Deus tem tanto prazer nisso que está escrito na sua palavra que ele satisfaz o desejo do nosso coração. Então talvez você esteja precisando inverter algumas coisas na sua lista de prioridade, talvez no seu caderno de oração, talvez no seu planner, um nome mais chique para aquela agendinha que antigamente era a agendinha de 2020. Não sei como começou lá o seu primeiro dia do ano, né? Pagar a costureira, pagar as roupas, pagar o IPVA, pagar o que mais que tem de conta no começo do ano aí, IPVA, IPTU, pagar a escola dos meninos, pagar os livros. Mas eu diria para você, acima de tudo que você já colocou, talvez você tenha colocado até um número 1, risca lá ou bota na epígrafe da sua agenda. Bota assim, em primeiro lugar lá, amar a Deus. Oh, glória! Amar a Deus por quê? Porque somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Se Deus foi revelado na pessoa de Cristo, se eu e você conhecermos a Deus, ficaremos plenos. Além disso, a palavra de Deus vai dizer que o justo vive pela fé. E se eu e você estamos dependendo nesta caminhada de mantimento espiritual, que é fé, ela vem, mas ela vem pelo ouvir. E não necessariamente que tem que estar aqui ouvindo numa live, mas o ouvir pela palavra de Deus, que é quando você para
para prestar atenção e meditar nesta palavra, ainda que seja sua boca mesmo, falando para você mesmo em alta voz e lendo a sua própria Bíblia. E esta fé, ela é gerada no seu coração. Então, se você não quer cometer o pior crime de todos, que é você chegar no final do ano com aquela conta negativa, com aquele saldo negativo, com aquela sensação de que, caramba, abandonei a Deus. Acho tão interessante. Pastor Eliseu, ele teve uma iniciativa maravilhosa, juntamente com a igreja, que foi colocar toda a igreja para ler a Bíblia. E ele está estimulando todo mundo a seguir com o plano de leitura. Talvez você encontre aí na internet, você pode baixar o seu plano de leitura anual. Aí você vê como é que você quer fazer. Normalmente começa-se pelo Velho Testamento, o Antigo Testamento, e depois vai-se para o Novo Testamento. Mas, se você quiser, você pode fazer diferente, desde que você registre a leitura ou o livro que você está lendo. E como foi interessante ele estimular e levar a igreja a fazer aquilo. Mas veja, você sabia que há dados estatísticos falando sobre o nosso hábito de leitura? Exatamente. Nós não temos o hábito de ler como nós deveríamos ler. E sabe que a pessoa que lê, ela não se sente tão sozinha. Por quê? Porque o livro ou a leitura é uma companhia. Porque enquanto você está lendo, você está ocupando sua mente com conhecimento. E ainda mais se a fonte for a Bíblia, for a palavra de Deus. Então, nosso pastor estimulou as pessoas a lerem. Agora, eu fico pensando quantas pessoas chegam no início do ano determinadas a fazerem isso e não conseguem ir até dezembro. Elas param no mês de janeiro, ou em fevereiro, ou em março, ou em abril. Quando algo acontece, elas se desestimulam. Por quê? Há algumas coisas que a gente pode terminar cometendo para abandonar a Deus. E aqui eu não quero fugir do texto bíblico, porque vai falar de idolatria. E eu vou seguir esta orientação. Agora entenda, aqui literalmente eram deuses pagãos contaminando, prostituindo um culto que deveria ser prestado somente a Deus. Inclusive, que eram feitos por mãos de homens. Aqui está claro, se você for ler Jeremias, você vai entender como Deus retrata essa figura. Mas a idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, onde a prioridade deveria ser somente Deus, ou primeiramente Deus, e aí eu coloco ele em se der tempo, se sobrar tempo. E aí o que é que acontece? Por que que eu me frustro? Por que que eu não consigo buscar as fontes de água viva? Primeiro, eu estou muito ocupado com a minha própria vida. E aqui é o outro crime do povo. Viver por conta própria. A cisterna, os poços rachados ou a caixinha d'água vai representar a tentativa de se autossatisfazer. Na tentativa, às vezes, de substituir a fonte de água ou o manancial de águas vivas por aquilo que não é a fonte, que só retém a água. É muito bom ir a um culto, é muito bom ouvir uma mensagem de Deus, é muito bom poder contar com a oração dos irmãos e das irmãs, com a pregação de A, de B ou de C, mas isso não te sustenta o ano todo. Você precisa de Deus o ano todo. Então, isso é fonte de água viva quando você leva Deus para todos os dias da sua vida, o ano inteiro. Afinal de contas, orar não é eu parar o meu dia para ficar, oh Deus, amantíssimo Deus e eterno Pai. Orar é ter um estilo de vida em que eu me lembre da presença de Deus diariamente, em que eu me lembre que Ele está comigo a cada luta, a cada anseio da minha alma. Ele pode satisfazer-me. E Ele deseja fazer, desde que eu precise dEle.
É interessante que algumas pessoas, elas só buscam ou recorrem a Deus quando elas estão em apuros, quando elas estão nas últimas, quando estão na UTI, quando estão em estado terminais. Mas Deus não quer que você viva na UTI espiritual, entenda essa UTI espiritualmente falando. Deus quer que você viva em si, o seu relacionamento com Ele. Para isso você precisa organizar melhor uma coisa chamada tempo, porque uma das desculpas que nós damos para não estar nem aí para Deus é: eu não tenho tempo. Sabe que muitas vezes nós estamos perdendo tempo com muitas coisas que não são fontes de água. Um exemplo disso são as redes sociais. Eu não estou dizendo a live, tá bom? Opa, bota aí uma exceção ou uma aspas. Eu não estou dizendo o programa Tempo de Paz, por favor. Sempre ouça, sempre escute, porque aqui é um manancial de água viva. Mas eu estou falando com coisas que não edificam. Passagens aí que muitas vezes as pessoas colocam e multiplicam-se no WhatsApp, mensagens que causam verdadeiro terror para as pessoas. Como a Josleide estava falando aqui no começo do programa. Então, a gente termina perdendo tempo com coisas que não vão nos satisfazer. E é interessante. E ninguém vai sobreviver no dia mau se não tiver raiz em Deus. Então, a primeira coisa que você precisa organizar é o seu tempo. Anne, mas eu não tenho tempo. Tem tempo. Ou acorda mais cedo, ou dorme mais tarde, mas você tem tempo. A hora do almoço, você tem 1 hora? Tem tempo. Não, eu só tenho 15 minutos. Então, você tem tempo. Você respira, você pega um carro, você anda de ônibus, você tem tempo disponível. Acontece que você precisa organizar este tempo. Você precisa parar para encaixar no seu dia complicado, atribulado, estressado, corrido, agitado que é, Deus nele. Entende? Por quê? Porque depois essa conta chega lá no final do ano, em dezembro, e você tá lá reclamando porque o meu ano foi assim, porque isso não aconteceu, porque só acontece na vida de fulano, na vida de cicrano. Por quê? Deus não tem filhos prediletos. Não se trata disso, mas existem pessoas que andam reverentemente, fazem aquilo que ele ensina, põe em prática a palavra na sua vida, né? E outros que não conseguem fazer isso. Apenas ficam na teoria e na hora de praticar não conseguem. E Deus não tem a ver com isso. Por isso se prejudicam. Então, o roubador de tempo é uma das coisas que impedem a gente de exercitar o grande bem para a nossa vida. Porque se há 2 males, que um é abandonar a Deus e o segundo cavar cisternas, ou viver para se satisfazer, se autossatisfazer, nós precisamos dos 2 bens hoje. Quais são os 2 bens? Voltar para Deus e negar a si mesmo. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e me siga. O evangelho é um evangelho de bênção, é um evangelho em que Deus nos garante uma vitória em Cristo Jesus, mas é um evangelho cheio de desafios também, onde nós vamos precisar estar conscientes de que temos a presença de Deus, mas que estamos presentes no mundo cheios de aflições, cheios de desafios, que não somos filhos super protegidos pelo Pai, não temos um escudo em que nenhum mal nos atinja, mas que podemos confiar com aquilo que está escrito na palavra, exercitar, clamar, orar por essa palavra, crendo de que, independente de qualquer coisa acontecer, sair do nosso controle, Deus não perde o controle da nossa vida e Ele continua sendo Deus, Criador de todas as coisas, nos amando, nos abençoando, estando conosco em todas as circunstâncias. E fé que eu e você precisamos desenvolver nesse relacionamento com Deus nos fará andar acima de coisas essenciais, que é circunstâncias adversas.
Por exemplo, situações em que nos remetem a ter medo, a ter desespero, a ter tristeza, a duvidar, a querer parar na caminhada. Gente, quando nós temos a palavra da fé no nosso coração, somos reanimados. Não ficamos prostrados nem abatidos, nós nos levantamos, porque a Bíblia diz que aqueles que creem no Senhor, eles são como o monte de Sião, não se abalam. Não me pergunta como é isso. Só dá para viver isso quando a tempestade tenta te assolar e a tua casa não vai à ruína, porque a tua casa está edificada sobre a rocha, que é Cristo Jesus e é a palavra de Deus. Então é por isso que o cristão que não abandona Deus, ele tem confiança, ele tem convicção da sua fé. Segundo, ele precisa renunciar à sua própria vontade, porque a nossa vontade, ela pode causar algumas coisas. Ela pode causar coisas que vão matar, vão minar o nosso relacionamento com Deus. Primeiro, a cegueira, porque o pior cego é aquele que se auto-engana, é Deus falando. Deus alertou, Deus usou Jeremias o tempo todo. Olha o que o profeta estava fazendo com essa nação, gente. Ele estava sendo usado por Deus para dizer que o cativeiro era inevitável e que o povo precisava se arrepender, porque esse tempo estava se esgotando. Ele começa a anunciar isso. Ele começa a dizer que viria o juízo de Deus, que viria o juízo de Deus, que viria o juízo de Deus, que aquilo implicaria numa perda de promessas. Aleluia! E quantas pessoas a gente não passa o ano inteiro falando? Olha, você precisa tomar uma decisão, se posicione nisso daqui, faça diferente. Mas só tem poder quem age. Escutar, é claro que é necessário, mas praticar ainda mais necessário do que ouvir. E chegaria um tempo de que Jeremias estava dizendo que o templo, aquele templo que estava construído lá em Judá, não poderia proteger os judeus. E eles precisavam atentar para a promessa de salvação que via e que veio a partir de Jesus, e que ele estava tentando mostrar para as pessoas como que Deus, que ele requer esta aliança, que ela seja genuína, que ela seja verdadeira. Porque houveram tantos profetas que alertaram o povo de Deus e o povo se arrependia falsamente. Sabe o que é se arrepender falsamente? É você saber do que Deus vai descer com o seu juízo. E aí, por causa da consequência, você se arrepende temporariamente. Isso é um arrependimento falso. Somente com medo da punição. Deus não quer que ninguém sirva a Ele por medo da punição. Ele quer que você o sirva por entendimento da sua palavra. Por compreender que sem Ele, eu e você, nada somos. Aleluia! E quando Ele está falando de água, Ele está falando de coisas eternas, porque Ele está falando de uma fonte de sobrevivência. E a Bíblia vai dizer que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Ele vai falar dessa sobrevivência, e a nossa fé só sobrevive nele. Ele é a fonte. É Ele que nos garante a eternidade. E a nossa caminhada aqui até chegar lá é uma caminhada em que nós precisamos guardar a palavra no nosso coração, porque, como foi falado, é só o vencedor que vai ter a premiação. É para aquele que chega até o fim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a corrida ou a carreira e guardei a fé. Então, se você desistir, se você parar, se você retroceder, a alma do Senhor não tem prazer em você. Deus não se alegra. E o apelo de Deus hoje é para que Ele seja uma solução para você. Não só que você tenha uma solução, mas para que Ele seja a sua solução. Deus não quer que você simplesmente o busque por uma necessidade momentânea. Ele quer que você entenda que qualquer que seja a sua necessidade nesse momento, Ele é uma necessidade
necessidade sua eterna. Aleluia! Ele não quer ser usado por você. Ele quer que você o entesoure na sua vida durante todos os dias. Esse ano é ano bissexto, então não vai ser 365 dias, né? Vai ser 366. E ele quer que você o busque. Noé buscou andar com Deus. Enoque buscou andar com Deus. E a Bíblia diz que Deus o tomou para si. Aleluia! Você já pensou? Você já pensou? Que testemunho lindo e maravilhoso. Um homem e a mulher de Deus andar com Deus. E na sua... Eu acho bonito isso. Não sei se vai ser assim comigo, mas um homem pregando ali a palavra e de repente... Não sei se você já viu na internet, se não viu, assista. Porque eu fico dando glória a Deus e aleluia. Eu não choro por isso. De repente, o Senhor toma para si. Já viu? Pessoa pregando a palavra, que morte linda. Meu Jesus do céu. É uma morte maravilhosa, um negócio desse. Porque você pregando, você falando da palavra, do evangelho, e o Senhor o leva. É claro que com Enoque foi arrebatado com o corpo e tudo. Não é? Nesses que a gente vê na internet, ficou o corpo. Mas que coisa linda é andar com Deus e saber que até os últimos dias da sua vida aqui na terra, que você não sabe quantos dias você tem de vida, aleluia, mas que o Criador que te sustém, Ele está andando lado a lado contigo. A palavra do Senhor vai dizer, ensina-me a contar os meus dias, a fim de que eu alcance um coração sábio. Você já viu quantas vezes a gente corrompe o nosso coração, porque a gente não conta os nossos dias. Se você soubesse que você tem a condição e a capacidade dada por Deus de ter uma vida hoje transformada, eu pergunto para você, você não ia querer? Aleluia! Existem muitas pessoas pagando horrores para conquistar coisas rápidas. Perca peso em 30 dias, alcance o corpo perfeito no verão, para o verão, em 30 dias, coisas rápidas. Por quê? Porque o mundo está assim, acelerado. 27 dias, plano de 21 dias, tanto de 21 dias, não é? Não existe aquele negócio de que vá para a academia, malhe todos os dias, até o eternamente, amém. Fique com o corpo que você deseja, com 5 anos. Não, por quê? Porque estamos precisando de resultados rápidos. Nada contra isso, porém, o evangelho, aleluia, ele é algo que não é só para a sua necessidade agora, urgente, já, é para toda a sua caminhada. Aleluia. E por isso você vai precisar, enquanto cristão, enquanto serva de Deus, enquanto servo de Deus, dessa fonte de águas vivas que é o próprio Senhor. O Espírito de Deus que vai satisfazer você. Aleluia. Então, o chamado hoje é volte ao primeiro amor. Foi o que Israel, infelizmente, não conseguiu fazer. Deixou com que a cegueira tomasse conta. Deixou com que, segundo, o engano adentrasse o seu coração. A mentira prevalecesse enquanto muitos profetas falavam que ia ser tudo de vitória, tudo de bênção, e o povo estava errado. E Jeremias sendo usado por Deus para dizer, não é por aí. Ei, só vai ter vitória, só vai ter bênção se vocês se arrependerem. Então, eu não posso esperar resultados diferentes na minha vida fazendo as mesmas coisas. Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de direção. Aleluia, se eu quiser resultados diferentes em 2020, eu preciso tomar posturas diferentes. Eu preciso fazer diferente. Uma terceira coisa que cristalizou a mente das pessoas, literalmente, foram as crenças erradas. Aleluia. Quando a gente vai cedendo ao erro, aí as crenças vão passando a ser uma verdade. E aí isso na Bíblia se chama sofisma.
Você entende que existem tantas pessoas que nós aconselhamos, conversamos com essas pessoas e sabe, muita gente brigando com o diabo, quando na verdade não é o Satanás, pelo Satanás que está ali, entendeu? Não é o cão, o capiroto, o capeta, enfim, qualquer nome que você queira dar a ele. Mas às vezes é uma atitude que está faltando da pessoa. Bastava a própria pessoa dizer assim, nossa, eu errei, ou estou errando. Voltar para Deus, para as Escrituras, amar a Deus. E o próprio Deus tiraria as escamas dos seus olhos e faria com que aquele engano fosse tirado. Aleluia. Gente, isso é muito sério. As crenças viram sofismas. E sofismas faz com que você acredite numa mentira achando que é uma verdade. E assim estava aquele povo de Judá. E quarto e último, eles apostataram da fé, ou seja, literalmente andaram na incredulidade. E todas as vezes que você escutar a palavra incredulidade na Bíblia, você vai entender como é uma atitude para Deus de desobediência. E como é uma atitude para Deus no coração humano de obstinação. Por quê? Porque Deus não cessa de dar oportunidade o ano inteiro. Você há de convir que você pode ter sido uma pessoa que já teve oportunidades esse ano. Estamos no início do ano. Hoje é dia 13, mas você já pode ter tido grandes oportunidades e quem sabe lá se você não está jogando uma oportunidade pela janela, desperdiçando uma oportunidade. Então, coisas que nós não devemos fazer é abandonar o nosso Deus, que é a cura. Aleluia. Vai lá adiante. Jeremias, capítulo 30, e o verso de número 17. É claro que como Jeremias é muito grande, eu não vou poder ler capítulo por capítulo, mas Jeremias 30, 17. Olha aqui a promessa. Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé, porque chamaram-te rejeitada, Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Agora era o próprio Deus dizendo que curaria as chagas, curaria as enfermidades, curaria, e essa enfermidade você vai ler em Jeremias, que é sempre se referindo ao pecado do povo, que o povo estava doente. Então, a incredulidade adoece a fé, adoece a espiritualidade. Uma pessoa que está doente espiritualmente reflete até na sua saúde. Por isso que a palavra de Deus diz, velo para que em tudo te vá bem, assim como é próspera a tua alma. Aleluia. A palavra de Deus, ela é saúde para todo o nosso ser. Vamos ler João 7. E o verso de número 37. Glória seja dada ao nome de Jesus. A fonte inesgotável, a fonte, ela está jorrando. Basta você ir até ele, porque ele disse, vinde a mim todos vocês. João 7, 37, ele vai dizer, se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, com E maiúsculo, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Nessa passagem, Jesus ele faz uma promessa que ele anunciou aos seus líderes também, aos religiosos. Ele falou para os sacerdotes judeus que eram responsáveis pelo ensino e pela doutrina. E ele falou enfaticamente, ele disse, deixem vir a mim. Sabe? Queridos, é muito bom contar com as pregações, mas entenda, a fonte é Deus.
Para todas as coisas, a fonte é o Senhor e nós temos acesso a Ele. Aleluia! E os líderes eram como cisternas. Aqueles homens, naquele momento, representavam também cisternas cavadas. Por quê? Porque estavam retendo para si o povo, permitindo com que o povo vivesse escravizado nas doutrinas, nos dogmas deles, afastando o próprio povo do seu Deus, colocando tantos preceitos e regras que fazia com que o povo vivesse preso a um estilo de vida medíocre, tentando salvar a si mesmo, quando o próprio Deus estava deixando claro que nem um homem por si mesmo tinha condições alguma de ser salvo. Aleluia! A palavra de Deus ainda diz aqui em João 19, vamos um pouquinho mais adiante, e o verso 33. João 19, verso 33, estou de Bíblia Nova. Mas quando se aproximaram de Jesus e viram que ele já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Os soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, imediatamente brotou sangue e água. Talvez você fique perguntando, o que é que isso tem a ver? Sabe, eu acho que se tivesse um médico agora, ele podia lhe explicar esse processo aqui. O nível de sofrimento de Jesus foi tão intenso, aquele sangue derramado foi para te dar vida. E ele, quando fluiu do interior dele a água, ele também quer dar de beber a você. A água também é vida. Ele quer que você entenda que sem ele, tudo que você buscar aqui na terra não vai satisfazer o seu interior de forma plena, de forma absoluta. Afinal de contas, você vai continuar, humanamente falando, tendo necessidades. Todos nós temos necessidades fisiológicas, necessidades emocionais, sentimentais, mas Deus, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Ele pode suprir todas as nossas necessidades. Por isso que Deus não é somente a resposta que você precisa. Ele tem hoje nas mãos dele o poder para dar fim a todas as guerras que você vivenciou nos anos anteriores. Por quê? Porque você buscou viver a vida por conta própria, porque você buscou a sua autoindependência. E Deus está dizendo, volte-se para mim, busque a mim. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar o reino dele, a sua justiça, e todas as demais coisas nos são acrescentadas. Olha, nada vai adiantar você descobrir que ao final da vida você não pode fazer aquilo que Deus pode fazer por você, que é salvar a si mesmo. Você não pode. Você não tem condições. Nem que você diga para mim, mas Anne, eu sou uma pessoa que eu não bebo, eu não me prostituo, eu não idolatro. Tá, mas a salvação não vem por obras, ela vem por fé. E é por isso que você precisa entender que independente do que você faça, fez ou tem ainda de fazer, você é ser humano e você é falho e você é pecador, você é imperfeito e você carece de salvação. Então, você é a noiva do Cordeiro. Ele quer que você seja fiel a ele. Ele não quer, a exemplo de Israel, que você se prostitua e coloque outras coisas no seu coração ou outros desejos que na verdade só vão te causar males e te acrescentar dores. A Bíblia vai dizer que as bênçãos do Senhor não nos acrescentam dores. Deus não quer que você viva dores. 2020 é um tempo de cura. 2020 é um tempo de restauração. 2020 é um tempo de libertação. Mas, Anne, como que isso vai acontecer na minha vida? Vai acontecer porque você
vai voltar-se para o Criador. E não adianta começar só um propósito de leitura bíblica, isso é maravilhoso, extraordinário, mas você precisa praticar o que ela te ensina, muito mais do que lê-la. Você precisa dar lugar ao Espírito de Deus para aperfeiçoar, para aprimorar você como um vaso nas mãos do oleiro. Deve ser você, no ano de 2020, nas mãos do seu Criador. Talvez você esteja se perguntando, e agora, Anne, o que eu faço? O que você faz? Apenas creia e será salvo, tu e tua casa. A resposta é essa, apenas creia e será salvo, tu e a tua descendência, tu e a tua família. Quando não resta mais para onde olharmos, quando não resta mais salvação, Deus é a fonte. Os lábios do justo são fontes de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Provérbios 10, 11 e Provérbios 18 e número 4 vai dizer: águas profundas são as palavras articuladas pelos seres humanos, mas a fonte da sabedoria é como um ribeiro transbordante. Quando eu achei isso hoje, eu saltitei. Ei, Deus é a fonte, Deus é o segredo para o sucesso do teu trabalho, Deus é o segredo do sucesso dos teus negócios, Deus tem todas as respostas que você precisa. Então, Ele não só tem a solução, Ele é a solução. E é por isso que eu quero dizer para você, você hoje o quer? Isso precisa ser um ato espontâneo, voluntário. Precisa ser uma decisão racional e inteligente. Você tem inteligência, você é dotado da capacidade de pensar. Que mal Deus vai fazer na sua vida? Absolutamente nenhum. Mas talvez você já tenha causado alguns males, suas decisões e um pequeno erro te levou a outros erros ainda maiores. E o maior deles, você abandonou a Deus. E talvez você esteja levando um estilo de vida que vai trazer consequências no final. E Deus quer resgatar você. E é esta a proposta dele para você hoje. E eu quero orar pela sua vida. Eu quero entregar você nas mãos do Criador, daquele que te fez para quê? Para que ele sare, cure, restaure, como estava lá em Jeremias 30:17, os teus ferimentos, e que ele vai em área por área da tua vida, dando verdadeiras soluções de forma extraordinária, porque Deus, ele pode operar no sobrenatural. Para ele existem coisas simples que podem ser feitas, soluções rápidas que você talvez passaria tanto tempo para tomar, e ele pode resolver agora, simplesmente porque você tomou uma decisão de depender dele, de deixar a sua vida, a vida que você estava levando de lado e dizer: Senhor, eu agora vou me render a ti, eu vou parar de lutar contigo e preciso começar o ano de forma diferente. Então, meu convite a você hoje: volta para o Senhor. Retorna para os braços do Altíssimo. E se você hoje é a pessoa que de repente está sem Bíblia, está voltando para Jesus, quem sabe você seja o ganhador da Bíblia de estudo, que foi cara e eu paguei com muito amor para te dar de presente, e quero conhecer você. Eu quero entregar esta Bíblia a você na segunda-feira, essa semana. A próxima segunda-feira será o sorteio, e a outra eu já te entrego essa Bíblia, e eu vou ter o prazer de participar dessa caminhada tua com Deus, de poder ser um canal para te abençoar. Então não perde essa oportunidade, liga para 87,9 e diz: eu quero participar do sorteio da Bíblia de estudo da irmã Anne. Deixa o teu telefone e nós vamos honrar a sua vida, e quem sabe você seja um ganhador. Desde já quero fazer uma oração por você que volta para Jesus agora, antes de falar com os irmãos do Face e agradecer a vocês. Você que está retornando para o Senhor Jesus,
Você que havia abandonado o Criador, está tomando a decisão de se reconciliar com Ele. Põe a mão agora no teu coração. Senhor Deus e Pai. Ó Deus, a tua palavra, Senhor, nos ensina. Aleluia. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Teu filho está aí, tua filha está aí, Senhor, do outro lado, ouvindo essa pregação, Pai. E crendo pelo poder do teu Espírito Santo que ele está perdoado de todos os seus pecados. E por ter, Senhor, dado lugar na sua vida a tantas outras coisas e esquecido de ti. Senhor, ele volta para o teu caminho, ela volta para o teu caminho hoje, refazendo a aliança dela com o Senhor. Agora toma esse coração nas tuas mãos para que ele não seja tomado por nada mais que não seja o Senhor, para que tudo que ele vem tesourar neste coração seja, neste bom depósito, seja a tua palavra, as fontes inesgotáveis de água viva, Senhor. No nome de Jesus, Espírito Santo, concede a ele, concede a ela uma nova vida. Transforma não só por dentro o seu pensamento, o seu falar, o seu meditar, o seu proceder, mas transforma tudo à sua volta. Em nome de Jesus, eu rogo a ti por uma mudança de vida extraordinária, pela vida abundante de Jesus Cristo sobre esta vida, e te agradeço em nome de Jesus. E você que retornou para o Senhor vai dizer amém. E Mani, o que é que eu faço agora? Eu devo frequentar uma igreja, claro, porque lá você vai ser nutrido pela palavra de Deus, né? E você sabe que ela é viva e eficaz. E você vai precisar ser discipulado, ser ensinado nela. Talvez você não consiga fazer isso sozinho na sua casa. Aleluia! Eu quero saudar os meus amigos e irmãos que estão no Facebook. Elzinha, a paz do Senhor. Um beijo para ti, Elza Maria. Carol Azevedo, a paz do Senhor. Carolzete. Antônia Patrícia, irmã Antônia, a paz do Senhor. Gilvanete. Deus te abençoe, minha linda. Abençoe o teu trabalho e os teus negócios. Tu és amada de Deus. Gleice, a paz de Cristo, Gleice. Que Deus venha te livrar de todo o mal. Em nome de Jesus, abençoe as tuas filhas. Em nome do Senhor, irmão Emerson Lima, Adilson Freire, pastor e profeta. Dido, meu querido amigo. Que Deus te abençoe, Dido. Continue abençoando a pastora Sara e esse ministério, o Ministério Fluir. Que bênção de Deus é ter vocês no reino do Senhor. É uma maravilha poder contar com as suas orações, intercessões e também ver o que Deus está fazendo na tua vida. Irmão Marconi, a graça e a paz do Senhor. José Romão, a paz do Senhor. Betânia Barbosa, irmã Leda Costa, irmão Manuel Lima, Cíntia Dorine, Cíntia, a paz do Senhor. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, em nome do Senhor Jesus, em Fortaleza. Um abraço para todos, um abraço para André, no nome do Senhor. Irmã Lorama Pereira, Emilson Eugênio, Claudiana de Andrade, irmã Claudiana, Deus te abençoe. Luzinete, linda, um abraço para Pedrinho, quase que não sai. Lucicleia, irmã Lucicleia, Deus te abençoe. Erivonete Pinheiro, Deus te abençoe. Juliana Carvalho, Deus te abençoe. Aminter Nunes, Deus te abençoe. Antônio Bento, Deus te abençoe. Fênix Serália, uma bênção de Deus, você e sua mãe, ministras do Evangelho. Ruth Andrade, Rutinha, o Senhor guarde você e toda a sua família. Que Deus te abençoe, minha linda, em nome de Jesus. Maria Sueli, Fátima Oliveira, Patrícia Souza, Thaisa Silva, Washington Bezerra, aleluia, Amandinha, minha prima. Um beijo, linda, Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amo vocês, essa família maravilhosa. Irmã Edione, tu és uma bênção. Rosinha, Deus te abençoe, Rosinha. Em nome de Jesus, vejo já os seus áudios.
Rosânia, Deus te abençoe. Irmã Tessia. Gente, vocês têm que colocar na mensagem, tá certo? Sobre a Bíblia. Senão eu não vou saber. Em nome de Jesus. Sheilane. Irmão Edson Cerqueira. Pastora Aline. Minha linda, paz do Senhor. Te amo demais. Lana, meu Deus do céu, Laninha, paz do Senhor, amo você, você é uma bênção. Santana Souza, Deus te abençoe, querida. Irmã Margarete Melo, Gargarete, minha amiga. Agora eu vou orar por todos vocês para finalizar o programa. Antes de você orar, vamos aqui acompanhar quem está aqui pelo WhatsApp, Giana da Esperança, que aumenta fazendo aniversário, né, GG? Deus abençoe pelo seu filho Gabriel. Também a Deneura, a irmã Zilda, que mandou aqui uma mensagem. Vamos estar aqui ouvindo essa mensagem agora. Feliz ano novo para vocês duas e toda a família 87. Sou grata, meu Deus, por ter entrado mais um ano na presença dele. Amém. Estou muito feliz por ter entrado um ano com saúde, na santa paz do Senhor, na presença dele. E ao mesmo tempo estou triste, muito triste pela perca da minha mãezinha, mas estou conformada, muito conformada e feliz, porque eu sei que ela está no seio de Abraão, eu sei que ela está ali dormindo para o grande dia estar no braço do Senhor. Então, estou muito feliz mesmo. Amém. Feliz por estar ouvindo a palavra dele todos os dias. Ele está me fortalecendo cada vez mais, porque é na luta, é na peleja, é verdade, e na dor que nós temos que adorar cada vez mais para seguir em frente. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bem. E também quem está pedindo oração é a irmã Ivanilda, ela que pede pelo Assuero, por Ítalo, Yasmin, Yuri, também irmão Nascimento da Esperança. A Maria está na audiência pedindo oração por ela. Que bom, irmã Maria, que você está nos dando o privilégio de estar assistindo aí, talvez através da live ou apenas ouvindo no seu rádio. Nos dá a honra de estar acompanhando aqui o programa da Poderosa Palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Vou fazer essa oração sim pela sua vida, pela sua família, pela irmã Jeane, também de Cidade Esperança, que é o seu aniversário. Irmã Jeane, parabéns. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça, te cubra de ricas bênçãos dos céus. Se eu pudesse te dar um presente, eu vou te dar o presente celestial, não é? Porque eu acredito que ele é eterno. Então, vou deixar agora Provérbios capítulo 3 para você todinho, tá certo? Em nome de Jesus. E vamos estar orando também pelo seu filho Gabriel. E eu peço neste momento que todos vocês entrem junto agora em oração para que Deus nos abençoe neste ano de 2020. Profetize sobre o seu ano bênçãos, vitórias. Profetize sobre a sua casa paz e saúde. Vamos orar? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos agradecer a Ti por este privilégio, Senhor, de iniciarmos, ó Pai, este ano de 2020, Senhor, falando da Tua palavra, Senhor, com tanta responsabilidade, Senhor, sabendo, ó Pai, que é o Senhor que opera o seu querer. É o Senhor que faz com que esta palavra ela prospere em todo o seu caminho. Ela é lançada, Pai, ela não volta vazia. Ela antes realiza o propósito para qual te apraz. Que o Senhor possa entrar em cada lar, Senhor, aqui representado. Pessoas, Senhor, que ligam para esta rádio, que pedem, Senhor, as nossas orações, que acreditam, Pai, que aqui vai ter uma igreja orando, intercedendo em favor da vida delas. Senhor, que o Teu nome seja glorificado sobre cada uma dessas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa, neste momento, abençoar a cada lar representado, a vida da irmã Jeane, Senhor, com saúde, com ricas e
bênçãos dos céus. Ó Pai, eu sei que tua filha tem desejos a realizar, que o Senhor possa sondar os desejos do seu coração, que o Senhor possa vir a cumprir, a realizar, como está escrito na tua palavra, os sonhos dessa mulher, Senhor. No nome de Jesus, abençoa o seu filho Gabriel, em teu nome santo, Pai. Protege, livra ele de todas as artimanhas do inimigo. Senhor, cada um dos ouvintes, Senhor, que neste momento estão, Pai, colocando a fé deles em Ti, que estão, Senhor, colocando o coração deles alinhado à Tua verdade. Ó Pai, que seja um ano de mudança, que seja um ano de bênção, que seja um ano de vitória, que seja um ano diferente, Senhor, de atitudes diferentes. Pai, eu rogo ao Teu Espírito que os transforme, os livre do maligno, os liberte dos males presentes nesse mundo, dos enganos de Satanás, das mentiras do diabo, Senhor, de todo espírito de incredulidade. Que o Senhor venha desfazendo todo sofisma, toda falsa crença, Senhor. E venha, Pai, alimentando o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, eu rogo a Ti, Pai, adentra agora em cada causa, Senhor, levando a solução, pois Tu és a solução. Tu não só tens, Senhor, a solução, mas o Senhor é a resposta que tua filha precisa, que teu filho precisa. Vai agora neste caso, Senhor, que nós não podemos, Senhor, resolver, neste caso clínico, na saúde do teu servo, da tua serva, adentra nesta causa, expulsamos a enfermidade, Pai, desautorizamos, Senhor, todo espírito, Senhor, de enfermidade a agir, Senhor, e se for de ordem natural, Pai, no poder do nome de Jesus, que a tua filha, teu filho seja curado, seja liberto, em nome de Jesus, de todo cativeiro de sofrimento, Pai, que o Senhor encerre este ciclo, que um ciclo novo venha sobre a vida dele, sobre a vida dela, um ciclo de saúde, um ciclo de bênção, um ciclo de paz. Eu peço a Ti, Pai, por aqueles que adentraram o ano necessitando, Senhor, de uma porta de emprego, de forma extraordinária e sobrenatural. Ó Deus, provê agora, porque a chave está nas Tuas mãos para abrir essa porta, Pai. Em Teu nome, Senhor. Em Teu nome, Pai. Nós pedimos a Ti que seja liberada uma providência, Senhor. Que o Teu filho, Tua filha receba, Senhor, de Ti agora. Uma providência, uma intervenção do alto, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Ampara ele, ampara ela. Senhor, no Teu nome santo, toma a solução, Pai, em causas impossíveis, causas que não são faladas, não são pedidas, não são expressas, mas que o Senhor sonda, conhece os corações e o Senhor é a solução. Pai, eu peço a Ti, toma agora essas causas nas Tuas mãos, ó Deus Altíssimo, e providencia, Senhor. Resolve, Senhor, aquilo que Teu filho e Tua filha não pode fazer, que o Senhor adentre com Teu poder e dá fim, Senhor, a esta guerra que ele está enfrentando, que ela está enfrentando, Pai. Controla, Senhor, as rédeas dessa situação, Pai, porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle. Renova a força da Tua filha, anima, alegra esta alma que está abatida, Pai. Em Teu nome santo, vivifica a fé deste homem, desta mulher, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós oramos e Te agradecemos, e você diz amém. Aleluia! Olha quem tá aqui, olha. Olha quem tá aqui, olha. A baixinha Kaline. Essa mulher, viu? Ela é pequena na altura, mas é grande no poder de Deus. Né? Não vaza. Vai pregar agora de tarde, por isso não saia da audiência. Exatamente. Você estava agora com a poderosa palavra de Deus e agora continua com Geração Futuro, trazendo muitas novidades e notícias sobre a União Kids da ADEPAZ Sede. Gente, Kaline faz um trabalho maravilhoso na ADEPAZ.
o trabalho dela é realmente um trabalho. Geração Futuro. E é apaixonante. Não tem quem não escute essa moça, viu? Porque ela pregando tem um jeitinho especial para criança. Se você ama a palavra de Deus, se você tem um filho que deseja com que ele aprenda mais do Senhor, passa lá para conhecer o trabalho que eles realizam ali na ADEPAS sede. Também nas outras ADEPAS também funcionam, na Zona Sul, Candelária funciona, o Geração Futuro. Você precisa conhecer. E é domingo às 18 horas. Tá bom? Traga o seu filho, traga a sua família. É uma bênção. Geração Futuro. Vou guardando a Bíblia aqui, viu, para entregar. Tô só esperando. E de conquista. Vitória. A paz do Senhor. Paulinha linda. Falei com você no seu WhatsApp, viu? Vou ouvir já o seu áudio. Amanhã estarei lá orando por você. E vou levar o seu áudio para a pastora Suzana ouvir. Tá certo? Adilson, a paz do Senhor, querido. Aleluia. Beijos e até segunda, se Deus quiser. Curta, compartilhe e não esqueça de botar o seu nome e o seu telefone para o sorteio da Bíblia. Segunda que vem.